Mas quando a gente entende, por que que foi desenvolvido, né, o limite de exposição, o limite de tolerância, então a gente entende que quando é feito um estudo, ele se refere à maioria, né, das pessoas que podem estar expostas ao agente ambiental. A grande maioria, né? Então, a gente não pode botar na nossa cabeça que passou de tal determinado ponto, está acima, está abaixo. Então, a gente sempre tem que fazer um trabalho multidisciplinar, né? Envolver profissionais da área da medicina, né? Da área da saúde, por exemplo, um fono, alguma coisa nesse sentido, médico, do trabalho para alinhar com as medições que a gente faz das audiodosimetrias, com também as audiometrias, né? Para saber como que está a minha exposição que eu fiz a avaliação, como que está o organismo da pessoa, como ele está respondendo, tá? A gente comentou sobre curvas de ponderação, né? Da curva A, curva B, curva C, né? Então, é o que a gente vai começar a falar hoje, né? Só para contextualizar, depois a gente vai ver um videozinho, ele meio que vai fazer um resumo do que a gente viu até o momento. Quando a gente fala a questão dessas curvas de ponderação, o que acontece, né? O nosso ouvido, né, mesmo sendo algo perfeito, a gente não ouve, né, o mesmo nível de pressão sonora, né, nas grandes faixas de frequência, né? Então, o que que acontece? Essas curvas de ponderação, elas fazem com que elas são configurações que você tem no instrumento para conseguir, né, fazer com que aquela leitura daquele nível de pressão sonora que está no ambiente seja similar a como que o nosso ouvido escuta, tá? Então, o que acontece? Geralmente, você vai usar para uma medição de ruído contínuo intermitente a curva de ponderação A, porque ele é o mais próximo de como que o nosso ouvido humano ele funciona. Ele consegue ali você ter uma amplificação, né? Se a gente olhar bem na base, ali onde está o zero, né? Tem uma leve amplificação ali de 1.000 a 5.000 Hz na frequência, nessa curva de ponderação A. Tá? Então, é o que mais se assemelha ao nosso organismo. Tem também a curva B, tá? Não é tão utilizada, mas existem alguns equipamentos, né, que eles são utilizados, a configuração tem a curva A, curva B e curva C, tá? Então, isso daqui também é só título de informação para nós. A curva C, essa em vermelho, ela é mais utilizada quando a gente tem um monitoramento de ruído de impacto, né? Então, nessa condição, né, então a gente vai ter aí uma configuração do nosso instrumento, né? Porque você tem ali de 100 até 3.000 Hz, né? Essa incidência sobre o ruído é praticamente zero, né? Praticamente nula. Então, não é tão usado, mas sim para fins de ruído de impacto. E tem também a curva D, e ela tem uma especificação bem interessante, porque ela é geralmente usada, né, conforme tem a literatura nos mostra, para quando você tem altos níveis de ruído, né? Então, geralmente serviço em reator, turbina de avião, né? Então, você tem níveis elevados de ruído, acaba se utilizando essa curva de ponderação. Não são todos os equipamentos que têm esse tipo de configuração, né? Mas o que a gente mais utiliza, né, é a curva A, que é aquela que se aproxima, né, mais da resposta do nosso ouvido humano, né? Então, lembrando que o nosso limiar de audibilidade, né, então seria aquele 20 micropascal, então se a gente joga aqui, né, 20 micropascal a 1.000 Hz, a gente teria ali zero, né, e a partir daí, em função da curva de ponderação, os valores plotados, né, do que daria naquele gráfico. Para a gente ter uma ideia, né, hoje a gente quer mostrar como que funciona o nosso ouvido humano, né? Então, a gente vai passar aí um videozinho, né, que vai mostrar mais ou menos como que funciona, né, o nosso ouvido humano, a resposta do nosso ouvido humano com relação ao, ao som, né? Então, quando a gente tem ali um som, que é um estímulo, né? Essa vibração que a gente tem, a oscilação do ar, como que isso chega no nosso organismo. Só um minutinho.
Vou colocar aqui o vídeo, gente, só um minuto. Pronto. E som é a oscilação de pressão atmosférica no ar, água ou outro meio que o nosso ouvido consiga detectar. Ou seja, para ver ruído é necessário um meio físico. Por exemplo, ao estalar os dedos, digamos que o ar em volta do seu dedo é empurrado e o ar ao lado empurra do lado até chegar ao seu ouvido. Ou seja, sem ar não haveria propagação do som. Então fica claro que entender que aqueles filmes de guerra no espaço, com tiros e explosões, na verdade deveria ser no maior silêncio. Mas, para não ficar muito chato, o pessoal acaba alterando as leis da física. Ok, já entendemos que o som é consequência da pressão sonora que é deslocada pelo ar. Mas como nós ouvimos? Primeiro senta, que a história é bonita. Senta que lá vem a história. Gera-se um ruído, o ar deslocado vai entrar pelo pavilhão auditivo e é direcionado para o canal auditivo. Por fim, bate no tímpano. O tímpano pode ser entendido como uma tampa de tambor com um couro bem esticadinho, ou seja, um tambor vibra ao batermos. O tímpano também irá vibrar com o impacto do ruído. Atrás do tímpano tem 3 ossinhos: estribo, martelo e bigorna, que funcionam como alavancas transferindo esta energia mecânica. O último ossinho, o estribo, irá vibrar e transferir esta energia para a cóclea. A cóclea, que parece um caracol, é preenchida por um líquido e após os ossinhos vibrarem, eles irão gerar uma onda no interior da cóclea e essa onda vai e volta no seu interior. Se fizermos um corte na cóclea, conseguiríamos ver esses 2 canais. O líquido vai e volta. Olha o vídeo. O líquido está indo e agora ele vai começar a retornar. Neste movimento de ir e vir, acaba acionando o órgão de corte, que vai aparecer no vídeo em verde, que possui receptores que irão transformar a energia mecânica em impulso elétrico para que possam ser encaminhadas ao cérebro e entendidas. Ou seja, acho que agora ficou mais fácil entender que os protetores oculares funcionam como um anteparo, diminuindo a energia mecânica que chega ao tímpano e, consequentemente, à cóclea. No entanto, apesar da beleza do processo do aparelho auditivo, não temos a perfeição no recebimento deste som. Uma das características que comprova essa informação é a nossa percepção ser melhor na alta frequência, um som mais agudo, mais fino, em relação à baixa frequência. Um som mais grave, mais grosso. Porém, um aparelho eletrônico não tem esta limitação. Você deve estar se perguntando: sim, professor, e daí? E daí que para utilizar no equipamento eletrônico para quantificar o ruído, o pessoal da engenharia produziu equipamentos que fossem capazes de simular esta nossa limitação, ou seja, introduzir as famosas curvas de ponderação A e C. Mas, professor, por que tem 2 curvas? Bem, a curva A deve ser utilizada para ruído contínuo. Escute o exemplo. Ou também
o intermitente. Olha aí o grilo. Já a curva C, para ruído de impacto, o ruído de impacto é aquele que é mais rápido que um segundo e tem intervalos entre impactos superior a 1 segundo. Vamos voltar um pouco para entender melhor. Imagine que eu estou utilizando um medidor de vibração sonora sem nenhuma curva de ponderação, ou seja, sem nenhuma correção. Teremos este gráfico. Percebe-se que, em qualquer frequência, olhe lá embaixo, de 20 a 20 mil Hz, sempre o ruído, está vendo a linha do zero? Sempre o ruído seria na mesma intensidade. Agora, quando introduzimos a curva A, que simula a percepção do meu aparelho auditivo para ruído contínuo intermitente, percebe que a 20 Hz lá embaixo, nós temos uma determinada percepção da frequência e conforme vai aumentando a frequência, 20, 50, 100, 200, a curva A vai aumentando, significa que vai melhorando a nossa percepção do ruído. Quando chega a 1000 Hz, a gente percebe o ruído com a intensidade que está sendo emitida. No caso da curva C, a variação será um pouco menor, mas lembre-se que utilizamos apenas para ruído de impacto. Percebe que teremos alguma diferença nas extremidades, há algumas variações na baixa frequência e nas frequências bem mais elevadas. Importante observar que quando escrevemos a pressão sonora obtida iguais a tantos dBA, estamos informando que utilizamos a curva A. O mesmo ocorre quando usamos a curva C, ou seja, devemos apresentar o valor seguido de dBc. Quando escrevemos valor seguido de dB apenas, estamos indicando que não está sendo utilizada nenhuma curva de ponderação, ou seja, é um valor linear sem influência das frequências. Acabamos por aqui, mas espero que tenham gostado. Para contatos, use o Jornal Segurito no Facebook, o site www.jornalsegurito.com ou o e-mail mariosobral@jornalsegurito.com. Beleza. Então, a gente vê aqui de uma forma bem didática, né, o Mário Sobral explicando aqui tudo que a gente comentou, né, a respeito do ruído, das curvas de ponderação, né, esse ajuste, né, que geralmente os equipamentos têm que ter para conseguir imitar, por assim dizer, né, como que o nosso organismo, né, ele reage, né, ao estímulo sonoro. Ó, o Alexandre aí, né? Bom dia, Alexandre. Como é que você tá? Tudo jóia? Opa! Bom dia, Arthur. Bom dia, turma. Bom dia, todo mundo. Já fez a sua corrida matinal hoje? Não, hoje eu acordei, estou esperando a live sua desde as 5 da manhã. Hoje eu não quis saber, estar ansioso. Ah, você é o cara. É, Beleza. é isso Daqui a aí. pouco a gente vai entrar já no assunto sobre equipamentos, né? Então a gente Certo. vai precisar aí utilizar a sua sabedoria, tá? Beleza? Estou à disposição. Hoje eu vou ver um pouquinho mais, porque eu pensei que eu mudasse o link, foi o mesmo, né? É o mesmo link. A gente geralmente faz o mesmo link para não Aham. dar tanto problema assim. E eu Ah, vi, eu vi que vai ter uma mega live aí. Depois você prepara para fazer o merchan da mega live, a live das lives aí que eu vi. Só cara live fera aí. com os mestres, né? Eu consegui reunir, tá legal. Tá, beleza. Maravilha. Até já. Bom dia. Chegou o Alexandre aqui para nos tirar do sufoco aqui com as perguntas mais complexas, né? Então, a gente falou de limite de tolerância, a gente viu lá reconhecimento do risco, fala em limite de tolerância, né, os limites de exposição para o ruído, e depois disso eu tenho que verificar se existe alguma
referência normativa, algum método, alguém que me explique, né, como que eu devo proceder para fazer a avaliação, tá? Então, a gente listou aqui algumas referências, né? Então, a gente tem a nossa portaria 3214, NR15, que dá algumas informações, temos a NHO 01 e temos também a ACGH, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, esses compêndios, né, por assim dizer, eles vão me dar uma base, uma orientação de como que eu devo proceder para fazer a avaliação. Então, não é simplesmente eu pegar um aparelho, ligar e sair medindo. Então, existem alguns parâmetros, né, algumas referências que eu tenho que observar. Então, essas normas, né, elas vão me dar essa base, essa orientação, por assim dizer. Beleza. Só que, sabendo então do meu agente o ruído, sabendo que esse meu agente ele tem limite de exposição, ou contínuo, intermitente, ou impacto, e sabendo que existem essas referências, né? A NHO 01 que fala como que eu devo proceder para medir, NR15 e a CGH, eu preciso escolher os meus instrumentos, né? Quais são os equipamentos que eu vou utilizar para fazer a avaliação. Então, a gente pegou aqui algumas informações que mencionam em alguns manuais, algumas já são bem antigas, né? Algumas IECs, coisas que já não estão em andamento, mas são normas, né? Que eu tenho que me basear, né, saber que existem para você ter uma fabricação do instrumento, né? Então, a gente colocou aqui várias fotos, né, que a gente comentou, né, que não ia ficar já só porque o Alexandre está conosco, né? O intuito nosso não é falar assim, não vou falar só da Crompac. Não, a gente está mostrando aqui imagem de vários audiodosímetros, né, novos, equipamentos mais antigos, que muitos utilizaram para fazer a avaliação. Só que a gente queria agora uma contribuição do Alexandre, né, justamente para falar a respeito, né, quando eu vou escolher um equipamento, né, quais coisas que eu preciso ficar atento, né, na aquisição de um instrumento de fazer a medição. Por quê, né? Porque se eu compro um equipamento que ele não me atende a algumas especificações técnicas, a minha medição ela pode não refletir exatamente a realidade, certo, Alexandre? Correto, Arthur. Perfeito. Então, eu acho que, independente, né, você falou, independente se é a marca ou modelo, aqui também na Compaq a gente calibra tudo que é marca e modelo de equipamentos, né? E o que é importante quando você vai comprar, adquirir, avaliar equipamento? Primeiro de tudo, para estar dentro do ser reconhecido pelo Inmetro, assim, está na regulamentação requisita pelo Inmetro, o equipamento tem que possuir microfone destacável, Arthur. Então tem que ter essa parte aqui, ó, isso e o microfone separado. Ó. Uhum. Tem um documento já que a gente redigiu lá na comissão de eletroacústica. O nome dele é DOC CGEC 052. Ali está a orientação de como tem que ser os testes para calibração, né? Mas o primeiro passo, o que é? Vou comprar equipamento, obrigatoriamente o microfone tem que ser destacável, né? Porque para o Inmetro existe são coisas distintas. O equipamento dosímetro é uma norma, uma concepção para calibrar, e o microfone é outra questão. Uhum. Então, ou seja, e aquele escopo que está na CGEC, lá no RBC, ele se refere a testes elétricos, ele não tem nada a ver então, com o microfone. Então, quem for consultar os laboratórios tem que tomar cuidado para ver se não está comprando só os testes elétricos, né? Então, tem que fazer, porque não faz sentido você ir fazer uma dosimetria, a parte eletrônica do equipamento está boa, mas o microfone está ruim, né? Então, sempre tem que orientar o usuário, tem que saber que tipo de serviço que ele está comprando, né? Isso é importante, ele obrigatoriamente tem que saber isso aí. E com relação a essas IEC que mencionam aí a NHO 01 e tudo mais? Sei. Bom, então, vamos ter que entender o seguinte, a NHO 01, ela é de 2001, né? Então, no Brasil a gente vivia outra realidade, os equipamentos eram outros. Então, na época, podia ser feito com sonômetro,
e o dosímetro, né? Ou que ele botava com o medidor integrador. Hoje a realidade nossa é outra, né? Mas, enfim, o dosímetro, o que, que ele faz? Ele tem a função de sonômetro. Então, geralmente, os fabricantes, eles, na rotulagem, colocam que ele atende a norma para medidor, porque nada mais é do que é você medir o ruído e integrar a dose. Sim. O que, que é importante, quem está ouvindo a gente, ter o discernimento. Como a gente, como a área de segurança do trabalho, o intuito é a gente apresentar para as autoridades, tanto trabalhista quanto previdenciária, se aquele trabalhador tem direito de insalubridade ou aposentadoria especial, e o critério de julgamento é sempre a dose maior ou igual à unidade, né? Então, vocês têm que buscar rastreabilidade para onde você vai utilizar. Então, em ambas as situações, né, trabalhista e previdenciária, você tem que calibrar o dosímetro pela ANSES 1.25. Por quê? Para ter rastreabilidade em dose, né? Então, a gente faz os testes lá com o medidor normal, mas o que é mais importante é a dose que vocês estão entregando lá, tá correto, né? Não sei se você passou, Arthur, aquela questão dos cálculos, tudo para validar, né? A gente vai falar, acho que daqui uns 2, 3 slides vai mostrar Tá. a fórmula de dose e também Ah, do LAVG e do LEQ. não, porque você aborda um negócio bem legal, porque você fala assim, ó, você tem que aprender a fazer na munheca as contas, né? Isso Sim. é importante, é uma dica boa que você deu ali, e realmente tem que saber o fundamento do que o equipamento está indicando, né? Porque o equipamento eletrônico, todos estão passíveis de erro e tudo mais, né? É que a gente acabou assim, né? A geração mais antiga, né? Então, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, por exemplo, o Lameira, ele Aham. fala assim, Arthur, a gente tem que saber da onde que está saindo aquele número, né? Então, hoje a É. gente tem uma geração, acho que tem facilidade de ter a informação, né? Que antigamente a gente não tinha muita Uhum. informação, mas hoje o pessoal não sabe a origem da informação, né? Da onde que veio aquele número, da onde que é gerado aquele dado, simplesmente pega, liga, dá o play e pronto, né? Isso É. vale para ruído, isso vale para vibração, para calor, né? Aham. Então o pessoal hoje Então, pega, por exemplo, um é. aparelho para medir calor, ele não levanta ciclo, né? Não vê lá a atividade que a pessoa faz, a taxa de Uhum. metabolismo, simplesmente ele põe lá um medidor, É. mede e quer que aquilo ali te dê já um resultado, né? Fala assim, então, o É. pessoal não tá lembrando das origens, né? Então, a gente sempre fala assim, né? Você tem que ter uma boa base, não que você precisa, que nem eu conheço muita gente que são os caras são come higiene passional com farinha, são experts no assunto, Aham. mas você tem que ter uma noção do básico, né? Para conseguir fazer um cálculo ali de dose, conseguir fazer um cálculo ali de LVG, de LQ, de NEM, para ver Uhum. se o seu equipamento ele te dá exatamente o que você espera que ele esteja dando, né? Porque senão você pode dar um parecer técnico lá no final e não está nada correto, né, de forma tecnicamente. É verdade. É que a gente está muito envolvido, né? O técnico de segurança, engenheiro, com muita legislação, né? E daí a gente que é de área de exatas acaba ficando quase vai para uma área de humanas aí, né? Tem uma pergunta aqui, Alexandre, acho que dá para É. encaixar aqui no contexto. Ah, É uma pergunta que o Guilherme ele tinha feito ontem, né? Eu falei para ele segurar para hoje. Ele me fala assim: a sei. dúvida que ele tem, né, em relação à configuração do dosímetro, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? A NR15, ela fala de taxa de duplicidade de 5, né? O Q5, a NHO, ela fala do Q3. Qual que é o Uhum. valor que ele deve adotar para as medições de nível de pressão sonora? Só para relembrar, essa é a pergunta dele. Mas ele quer do nível de pressão sonora ou... Então, é que assim, o que eu entendo, né? Qual Porque é o configuração que seguinte, ele vai... ele falou da taxa de duplicação, mas a preocupação dele é como que ele vai configurar a parte do sonômetro ali. Então, a pergunta no final é assim, né? Qual valor devo adotar para medições de nível de pressão sonora? Eu acredito que ele está questionando, né? Qual que é a configuração que ele usa para fazer dosimetria. Então, se você vai atender o que está na NR15, então você vai usar o Q5, certo?
Isso. É Agora, se você... 85 nível de critério com 5. Isso. Isso. Agora, o que acontece? Em linhas gerais, quando a gente vê os clientes nossos, pelo menos, né? Se você fosse... Isso aí é pano para briga, principalmente para quem faz perícia. Porque se você for lá no quadro 1 da NR15, aquela tabela ela é o limite para você calcular a fração, né? Não é limites. Isso, é a dose. Isso. É para você calcular quanto você podia ficar e tudo mais. Então, ali rege só valores a partir de 85. Então, Sim, tem algumas pessoas que defendem que você tem que configurar, inclusive, o nível limiar de integração do dosímetro 85. 85. E tem clientes que usam 80 por causa que equivale ao nível de ação, né? Mas conceitualmente, o nível limiar de integração tem um conceito, o nível de ação tem outro, né? Só que acaba se mesclando um conceito no outro e o número é o mesmo, né? De 80. Hoje a gente vê que adotou-se, né, um padrão, né, de você colocar o limiar de integração, né, 80, né, Uhum, tanto para NR15 quanto para NHO, que rege ali o Q3, e o uhum, critério 85, né? Então, tem gente que fala que você teria que adotar para NR15 o critério, o limiar de integração 85, justamente pela tabela começar no 85, e outros falam que o uhum. limiar de integração como você, usando, né, a questão do nível de ação, falar de usar o 82, né? Então, eu já vi gente falando um monte de coisa. Então, fala assim, a gente tenta estudar um pouco para ver o que é o mais correto, né? Com essas reformulações de normas e tudo mais, pode ser que as coisas comecem a melhorar um pouco mais para frente, né? Então, mas eu acredito que seja isso. Uhum. O Sérgio está lembrando aqui, né, que o INSS ele exige, né, a taxa de troca que tem que ser o Q3, né? O Sérgio fez uma pergunta aqui, Alexandre, acho que você pode ajudar. Os equipamentos da Compaq, todos, né, eles destacam o microfone, até os mais antigos? Todos. Todos. Que isso aí já não é uma novidade. Esse equipamento, quando foi. Isso aí, Sérgio, a gente teve a primeira norma de eletroacústica, foi em 1979, né, que é esse E651. Então, de 1979 para frente, já todos os fabricantes têm ciência que tem que destacar o microfone. Não é opcional, é obrigatório. Então, já desde 1979 tem essa obrigatoriedade. Beleza. O Né? Djalma colocou uma pergunta aqui, Alexandre, É. fal- falando a O respeito. Djalma sempre capricha nas perguntas, né? Não, a pergunta dele aqui eu já vou fazer diretamente para você, não vou nem me arriscar, que eu não consigo nem ler direito. Ó. É. Observando as curvas de ponderação em relação à audibilidade humana, né, não seria mais conservativo a segurança, o uso do leque em toda a faixa de pressão sonora, mesmo sabendo que a perda auditiva se concentra numa faixa mais específica? Correto, corretíssimo. Porque assim, ó, aquela questão, se o Djalma está correto. Por que, que ele está certo? Primeiro, você tem a questão, se for comparar com a NR15, você tem a taxa de dobra a cada 5, né? Então, você já desfavorece. E você tem um nível limiar de integração, né? Porque você imagina o seguinte, se você tem um ruído de 79,9, você configurou o seu nível limiar de integração para 80. Se você tiver um nível, vou falar uma idiotice aqui, contínuo de 79,9, para o dosímetro vai ser zero, né? Porque vai estar tudo abaixo do nível limiar. Então, ou seja, você já está muito próximo. Se você considerar a incerteza do dosímetro, que dependendo da faixa de frequência 1 dB e meio para cima, ou dependendo alguns até mais, né? Para mais ou para menos. Então, você já está no nível de ação fácil, né? Então, o ideal seria que fosse o leque mesmo, para proteção auditiva, igual a gente tratou na live lá com o Rafael, o ideal mesmo é que se use o leque. É pertinente isso que o Djalma postou aqui, argumentou, está correto, sim. Essa é a ideia. Não, beleza. O Wilson aqui de Natal, que eu acho que era o que estava ontem como Miau,
Ah, ele colocou assim, né? Num PPRA, né? ah, Ele usa, né, o TWA, o LEC, o LEVG ou o NEM, num PPRA. ó, sempre na dosimetria, o Arthur, o nível que é representativo é o LAVG. Então, sempre, digamos assim, a matriz ali que vai derivar todos os outros cálculos é o LVG, Wilson. Então, ou seja, o TWA projetado, o nosso NEM, se você olhar nos manuais dos equipamentos importados, é justamente o TWA importado, é o TWA projetado. Então, sempre tem que ter a preocupação de que fazer essa dosimetria do que é representativo. O que é representativo vai dar aqui, é o LVG. Isso que dá, o restante tudo deriva sempre daqui, da dose e do LVG. Então, todos os cálculos que você pode fazer, aí é questão numérica mesmo, modelo matemático, para a gente poder normalizar isso aí, né? Então, se você pegar o NEM, para 8 horas, né, para uma jornada de 8 horas, e você fizer uma dosimetria de 8 horas, eles são todos iguais. A fórmula é a mesma para as três. Uhum. Depende da interpretação. Então, ou seja, o TWA projetado, o TWA, o que é? O denominador dele é sempre 8 horas. Então, ele diminui, né? Ele vai aumentando conforme o tempo. Mas, respondendo o Wilson, sempre ele usa a medição principal dele é o LVG. Dali deriva todos os outros cálculos. Beleza. Vamos seguir aqui com a apresentação aqui, eu vou mostrar alguns equipamentos, a gente vai mostrar e falar aqui também das configurações, né, que tem que ter os equipamentos. Então, quando a gente fala... Obrigado, Alexandre, pela... Tá bom, estou à disposição. Tá, joia. Então, quando a gente fala aqui a respeito, né, dos equipamentos, né, para fazer as nossas avaliações, né, de ruído, o que eu tenho que levar em consideração, né? Então, igual o Alexandre falou, né? Então, se o equipamento tem um microfone destacável para atender, né, o que fala ali as especificações dessas normas, né, a ANSI ali 1.25, e o equipamento ele tem que atender as minhas necessidades, né? Então, eu tenho que ver lá tecnicamente o que eu preciso, né? Então, eu tenho lá a questão de fazer a verificação inicial e final na calibração do instrumento. Será que ele permite fazer isso, né? A minha medição tem que fazer em faixa de frequência ou não? Então, você tem hoje uma gama de instrumentos, né, que a gente coloca aqui na tela, que pode ser que eles atendam tecnicamente ou não, né? Então, não vai ser a gente que vai falar assim, não, aquele ali de cima atende, aquele lá de baixo não atende, o do lado de cá atende, o do lado de cá não atende, não. Então, você tem que ficar atento a esses instrumentos, né, para você conseguir fazer uma medição, né, por assim dizer, que consiga atender a essas especificações. Foi falado a respeito das configurações, então a gente vai listar aqui algumas informações com relação a quando eu preciso configurar o meu instrumento, quais são as informações que eu tenho que colocar, né, no meu audiodosímetro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui como um exemplo, eu vou fazer uma medição para atender as especificações que a NR15 coloca, né? Então, para fazer medição de ruído contínuo, né, intermitente. Então, ali ele coloca de você ter ali no seu equipamento uma indicação de ocorrência de acima de 115, um limiar de 80, né, de integração, critério 85, duplicação de dose Q5, ali curva de compensação A, circuito de resposta, slow. Essas informações aqui que a gente colocou, né, então, seria o básico, né, para você fazer essa avaliação para atender NR15, né, para ruído contínuo. Só que o que acontece, né, quando a gente fica querendo saber algo mais a respeito nessa questão de ruído, qual que é a preocupação que a gente tem, né? Será que o que eu estou fazendo, né, ele está atendendo exatamente o que a NR15 coloca ali para ruído, né? Por que é mencionado essa questão da incidência ali
acima do 115, né? Então, se a gente pegar a nossa NR15, né, e ver ali a parte de ruído contínuo intermitente, o que ela vai me dar de informação, né? Então, vou compartilhar aqui uma página na internet, né, que ela mostra aqui exatamente o que a NR15 coloca. Então, se eu pegar aqui embaixo, né, ó, ele vai falar assim, ó, Arthur, ó, atividade que eu exponho o trabalhador a um ruído contínuo intermitente superior a 115, né, sem proteção, é risco grave iminente. Opa! Então, eu tenho que ter uma indicação no meu instrumento dessa ocorrência, né? Aqui ele fala aqui em cima, né, no item 2, né, ó, circuito de compensação A e resposta slow. Então, ele fala a maneira que você tem que ter a configuração do seu instrumento, né, medindo ali em dB. Entretanto, né, ele coloca aqui algo que a gente vai falar daqui a pouco, né, ó, o conceito de limite de exposição para NR15, ele fala o quê, ó? Se durante a jornada você tiver 2 ou mais períodos de exposição ao ruído, diferentes níveis, ou seja, o cara está exposto lá, igual a gente falou, 79, depois o cara está exposto a 82, isso vai alternando durante a jornada. Então, você tem que considerar o efeito combinado, né? Então, você fazer ali o quanto ele poderia estar exposto àquele agente, o quanto ele está, fazer essa conta, né? Quanto ele poderia estar exposto, e você, se exceder a unidade, então passou a questão da dose. Ah, tá. Então, por exemplo, você pega lá um perito que vai medir e pega lá um audiodosímetro mesmo e vai fazer uma medição pontual, né? Então, se você tem diferentes níveis de ruído, que é o que acontece quando você está num ambiente industrial, tudo mais, então é necessário que você faça, né, a avaliação e ter esse conceito da dose, tá? Então, você tem que ter essa condição. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem está fazendo essa pergunta aqui. É o Fabiano. Alexandre, se prepara que tem uma pergunta bomba aqui, ó. A do Fabiano, ó. Ele colocou assim, ó. Quando o Alexandre informa que o valor de ruído que deve ser considerado é LAVG, devo considerar o tempo real medido para o cálculo manual do LAVG ou o tempo real da jornada do trabalhador? Por exemplo, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Ou sempre devo considerar para 8 horas? Mas ele está perguntando o que é a amostragem? Ele falou assim, ó, quando você fala o LAVG, se eu Ah, quero fazer a conta ali na unha, né? O ah. tempo que ele usa para fazer a conta na unha, né? É o tempo real que ele mediu ou o tempo da jornada do trabalhador? Isso aí é tempo. Deixa eu olhar aqui na fórmula, tem esse daqui. Ele é fixo 480, o denominador é 1 sobre 480, fixo. Então, você sempre vai usar o padrão 8 horas, né? Isso, mas aí você multiplica pelo tempo. Eu vou passar para ele, tem as fórmulas. Se ele tem o do SmartDB, no manual tem a fórmula lá. Eu mando para vocês também. Que na verdade, é 1 dividido por 480, ou 8 horas, se preferir, e uma integral que leva em consideração o Q, porque o Q na fórmula também, o Arthur e Fabrício, ele não é 5 ou 3, ele é 5 dividido por log de 2 ou 3 dividido por log de 2. Na hora que você faz a mudança de base, na hora que você vai usar o NEM, dá aquele 16,61 ou 10, né? Quer ver? Então, Eu vou colocar aqui na tela hum, a fórmula, quer ver, ó? ó, se você quiser, eu vou lá no laboratório, eu pego a fórmula que está lá. Por exemplo, aqui é a fórmula do LEVG, ela está já mais resumida, eu acho, né? É que daqui, deixa eu ver, não dá para ver que estou no celular, tá bem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Essa daí é uma das fórmulas. Eu vou. Eu peço lá no. Eu pego no laboratório a norma ANSI e ali Uhum. tá a fórmula, eu passo para o Fabrício. Não, beleza. Depois você pode até mandar para
a gente manda depois no grupo aqui do WhatsApp que tem o pessoal, aí manda ela para todo mundo. Tá bom, eu já tiro, como não vai ser cópia, eu tiro a foto, eu mando aqui agora a fórmula que está na norma mesmo. Tá, beleza. Tá bom? Tá. Agora o seguinte, que ele perguntou, respondendo o Fabrício, eu acho que está em relação à amostragem, que tem que fazer o que é representativo. Uhum. Então, por exemplo, ele vai fazer um torno, aquilo que você fala, né? Você tem que fazer aquela anamnésia boa, a entrevista tem que ser muito bem feita, para você entender o ciclo todo, né? Então, se tem diferentes situações acústicas, foi o que você tratou, você tem que cobrir todas as partes do ciclo, né? As atividades do ciclo, senão não é representativo. Sim. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se ele tem um ciclo só, faz parte, ele vai avaliar um trabalhador que é torneiro mecânico, que fica no torno o dia todo, então estabilizou a leitura do dosímetro, é aquilo, não importa se ele vai ser 5 minutos, 10 ou o dia todo, né? Agora, se ele vai avaliar um trabalhador que ele muda a atividade o dia todo, aí tem que cumprir mais próximo da jornada dele ali toda, né? Porque tá situações acústicas diferentes. É um curso que eu fiz lá mesmo, até o Marcos Domingos, né, ele comentou exatamente isso, né? Como a norma ela não fala em tempo, né? Qual tempo você tem que medir? 70%, 80% da jornada, né? Ele fala ciclo representativo, né? Então, quando eu falo de ciclo representativo, no meu levantamento de campo, né, eu vou levantar essa informação e vou saber, ó, se aquilo se repete continuamente ou não. Se aquilo se repete, então você consegue ver no equipamento, então vamos dizer que você está usando um Dacron Park lá, você está com o tablet na sua mão, então você vai ver lá, passou 1 hora, está o mesmo nível de ruído, mesma dose, 1 hora e meia se mantém, 2 horas se mantém, então você sabe que aquela realidade ali que você está avaliando, ela não vai mudar. Então, você já monitorou de forma representativa. Aí até os cálculos, né, para sair ali o LAVG, o NEM, a dose, ele leva em consideração esse período que se avaliou e depois ele joga isso para 8 horas. Arthur, tem alguns clientes meus que usam esse termo, eu acho que é simples, mas é fácil de entender. Eu acho que é isso aí, o que é representativo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma medição de 15 minutos, 1 hora, né? E esse indivíduo trabalha 8 horas. Então, ele diz que essa minha medição de 1 hora, por exemplo, é uma foto. E a jornada de 8 horas é o filme. Então, ele diz o seguinte, se a fotografia que eu tirei dessa 1 hora que está expresso no meu equipamento, ele corresponder ao filme, que é a jornada de 8 horas, tá beleza. Se a resposta for sim, eu posso usar esse resultado. Se a resposta for não, eu não posso utilizar aquela medição como representativa, né? Interessante a analogia. O Alexandre, o Djalma colocou outra pergunta bomba aqui, ó. Ele colocou assim, ó, mediante o texto do NR15, né, quando fala ali de risco grave iminente, quando você tem um nível de ruído acima de 115 dBA, se apresentar a qualquer momento esse nível, já é considerado, né, risco grave iminente. Ou seja, se durante a jornada apresentar 3 vezes este valor, é considerado risco grave iminente, e este valor, poderíamos dizer que seria, né, um valor, entre aspas, né, teto, que não pode ser passado em nenhum instante? Isso. Então, porque até mesmo na live que a gente fez lá, o Djalma, com o Rafael, a gente viu que os protetores, por melhor que seja, eles atuam em níveis de 105 dB para baixo. Eles não têm eficácia acima desses níveis mais altos, né? Então tá correto também, a colocação dele tá correta, é isso aí mesmo. O entendimento dele tá certo. Agora só pergunta bomba, Alexandre. O Fabiano aqui, ele colocou assim, ó, quando tem uma jornada de 8 horas e o tempo medido foi de 6 horas, como devo fazer o cálculo para o laudo de insalubridade NR15 para LTCAT, aposentadoria especial? Quais os valores que devo considerar? Ele fez uma amostragem de 6 horas. Isso, e uma jornada seria de 8. A jornada seria de 8.
Sem problema, você pega o ele- valor do LVG natural e normaliza para 8 horas. Porque o que tem que ter em mente é que o valor que ele vai, o LVG que ele vai botar ali é a fotografia. Então, se ele mediu, o que não pode ter acontecido é o seguinte, ele tem jornada de 8 horas. Vamos falar aqui uma coisa, vamos falar uma idiotice aqui. Esse trabalhador ficou 6 horas no escritório, a 50 dB. E as 2 últimas horas do turno dele, ele fica exposto a 100 dB. Então, se ele fez 6 horas de dosimetria e não contemplou a situação acústica das 2 horas, não foi representativa essa medição, porque ele não considerou a parte mais crítica. Uhum. Né? Agora, considerando que não foi feito, a maioria das pessoas não faz. Eu só dei um exemplo, né, para ficar mais claro. Tem que falar uma coisa bem absurda para ficar claro. Quando ele faz a dosimetria de 6 horas, é representativa, tem o cálculo do NEM, inclusive tem as diferenças, né, que ele tem que tomar cuidado, que tem a diferença para Q5 e Q3, que é como a base é logarítmica ali, um leva em consideração o fator multiplicação 10 e outro 16,1. Aí você faz normal, não tem... acho que você disponibilizou essas fórmulas para eles, né? Sim, sim. Essa pergunta, ele fez 6 horas de amostragem e a jornada é 8. Projeta, porque o LVG vai ser igual ao NE, do NE a gente calcula o NEM e mata o assunto. A única coisa que ele vai ter que tomar cuidado é que para o previdenciário e o trabalhista ali, eles são diferentes, né? O cálculo é diferente, é só esse cuidado que ele tem que tomar. Mas que você colocou, né, para Q5, Q3, ou como que normaliza, né? Acho que tem a fórmula no... Eu acho que para Q5, Q3 não, acho que eu só tenho o cálculo do NEM normal. Mas, por exemplo, se eu vou fazer o NEM, aí ele vai ser o NE, né, o nível equivalente, mais, se for Q3, né, 10 base log pelo tempo de exposição, né, o tempo de exposição da jornada, por 480. Isso. E se for para o Q5, aí vai ser log base 16,61, né? É isso aí. É o que muda. É isso aí, é o que muda. Chegou aqui uma porrada de coisa aqui. O Fabiano ele falou, não, isso daqui já foi. É o Djalma também, ó. Depois você dá um jeito no Djalma aqui, ó. Então, assim, sobre a discussão do tempo de medição, a NHO ela fala, né, que se o tempo medido for menor que a jornada, essa medição ela representa a exposição. A gente deve projetar, né, a dose, né, para determinar a dose diária. Então, igual o Alexandre falou, né, quando você faz uma medição que não seja na integralidade, né, então o equipamento ele vai fazer essa projeção entendendo que aquilo ali se repete, né? Não, Arthur, posso fazer uma observação, Djalma? É o seguinte, ó, vamos imaginar, muda o caso agora, tá? Vamos fazer diferente. Então, você não projeta primeiro, você normaliza. Ó, vamos pegar um exemplo, NR15. Se eu tiver 90 dB, vamos lá, fiz a dosimetria, a jornada de trabalho desse trabalhador é 4 horas. Vamos supor que não é 8, é 4. E aí a gente fez uma dosimetria de 4 horas. Certo? Então, ou seja, o meu dosímetro, ele leu 90 dB de LVG. Ele vai me dar uma dose de 100%, né? Sim. O que acontece? Se eu projetar essa dose direto, igual 99,9% do dosímetro faz, pegar 90 dB e projetar isso aí para 8 horas, dá 200%. Então, ou seja, ele é insalubre. Então, eu não posso fazer essa conta direto, pegar o tempo, o LVG e projeto, porque vai dar errado. A mesma coisa que se eu tivesse feito isso para 6 horas, me disse 87 dB e fosse para 6 horas. Sempre falando em NR15, tá, Arthur? Então, ou seja, eu normalizo esse resultado, porque o quê? É nível de critério que para 8 horas corresponde a 100% da dose. Então, eu tenho que ter essa equivalência. Então, o que eu quero dizer? Que 90 dBA para 4 horas, se eu normalizar isso para 8 horas, não é 100% da dose? Que nível que daria 100% se fosse 8 horas? 85. Então, em equivalência, daí eu normalizo. Então, porque se eu pegar o LVG direto
o LAVG direto do equipamento, ele vai projetar e eu vou laudar errado. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, eu normalizo, faço o NEM, e o NEM que eu projeto a dose por 8 horas. Por exemplo, Alexandre, uma questão aqui. Por exemplo, se eu faço uma medição e a jornada do trabalhador é 12 horas, 10 horas, é uma jornada não usual. Eu consigo fazer essa alteração no instrumento, né, para ter uma ideia do valor que seria para essas 12 horas, ou não é necessário mexer em configuração, já que eu tenho que depois normalizar tudo isso para 8 horas? Não, mas para você fazer o cálculo, você tem que informar a jornada. Esse é o conceito da... Então, no nosso caso, falando do nosso equipamento, você coloca lá a jornada do trabalhador, mas você fala, putz, esqueci, ou coloquei a informação errada, você corrige isso aí no software. Beleza. Então, Não? no software eu consigo, então, informar a jornada, ele recalcula para eu Isso. saber, então, o quanto é na jornada e depois o quanto seria o normalizado, né? Isso, então, eu posso colocar no equipamento para a hora que eu termino ali a minha dosimetria, eu quero saber o resultado que deu. Então, se eu informei certinho ali a jornada, 12 horas, 8, enfim, qual seja a jornada de trabalho, beleza, já vejo na hora. Eu dou stop na medição, eu já vejo na hora. Se eu quiser ver depois no software, ou informei a jornada errada, ou esqueci, enfim, eu recalculo isso aí no software. O Alexandre, por exemplo, a configuração da taxa de duplicação, o Q5 e o Q3. O Q3 ele sempre vai usar quando é para legislação trabalhista e o Q5 previdenciária? Não, Q3 previdenciária. E o Ele diz Q5 metodologia trabalhista? NHO. Ele diz a Uhum. metodologia NHO e você compara com os resultados, com os limites de tolerância da NR15. Uhum. Aí você, qual que é o limite de tolerância da NR15? Eles só fizeram esse texto para confundir lá para... Eu lembro que tinha umas brigas boas aí. Inclusive vai vai estar com o Claudeci Silva, ele do INSS mesmo, o cara que avalia isso aí tudo, tá trabalhando para tirar todas essas dúvidas. Mas o entendimento deles é isso aí, metodologia NHO, que já está Q3, né? Com limite de tolerância NR15. Limite de tolerância, dose maior ou igual à unidade. Tá, perfeito. Beleza, vamos seguir aqui. Surgindo Tá bom. pergunta aqui, a gente vai Uhum. colocando aqui. Depois você dá um jeito no Djalma, que o Djalma hoje tá empolgado. O Djalma tá triste hoje, Não, mas ele é bom técnico, é bom Não, o técnico, é pessoal bom a aqui gente se... nível tá elevado hoje. Tá É bom. porque falaram que vai ser feriado essa semana, né? Acho que vai ter uma lei aí, alguma coisa. O pessoal quer puxar os feriados para cima, o pessoal então já está perguntando para passar o fim de semana sem dúvida. Acho que aqui em São Paulo ficou, né? Amanhã, não sei, a cidade, né? Amanhã e quinta, e sexta ponto facultativo. Então, os chefes ficam tudo doido, né? Então o pessoal tá, em vez do pessoal avisar com tempo, né? O pessoal decide de um dia para outro dia, né? Então, assim, quase que eu pensei que eu não ia vir trabalhar hoje. Falei assim, acho que é feriado. Mas beleza, Tá vamos seguir bom. aqui. Obrigado, Alexandre. Tá à disposição. Então, com relação aqui à configuração, né, que a gente tá mencionando aqui, né? Então, quando eu falo ali da ocorrência, né, do ruído contínuo, tem essa configuração. Quando eu vou para o ruído de impacto, né? Então, a gente já vê que já tem outras informações aqui, né? Então, com relação a você não ter limiar, você não tem a questão da duplicação de dose. Então, o seu aparelho você vai configurar ele em FAST, em C, e o nível de critério dele, né? Então, vai ser o limite ou 130 dB na escala linear ou 120 na curva C. E quando eu já falo da NHO 01, né? Então, a minha diferença está aqui, né? Ó, justamente no meu fator de duplicação que a gente mencionou, né? Então, quando eu chegar no Q3, que eu vou ter a questão, né, do meu instrumento. Entretanto, né, o que a gente quer mostrar aqui, né, para vocês, né, quando eu falo, vou botar aqui a apresentação direitinho.
Então, o que a NR15 fala, né? Nosso conceito de limite de exposição, ele está atrelado à questão da dose, né? Então, se exceder a dose, né, na minha avaliação, aí sim eu tenho, né, o limite de exposição excedido, né? Então, como vai estar ali em decimal, multiplicou ali por 100, você vai saber ali a dose, né, que a gente já está mais acostumado a utilizar, tá? Então, a formulinha que a própria NR15 coloca ali, né? Então, se eu tenho, igual a gente mencionou, né, 2 ou mais períodos ali diferentes níveis, né? Então, você tem que considerar a dose, né? Não simplesmente usar um aparelho de medidor direto para fazer a avaliação. Aqui a gente tem um exemplo que o Alexandre tinha comentado das fórmulas, né? Então, para NR15, né, quando você usa o Q5, né, então o fator da base log vai ser 16,61, né? Aqui a conta para você chegar na dose. E quando você tem N igual a 0,1, então você vai ter ali a base 10 do log, né? Porque você está usando o Q3 para fazer a sua conta, tá? Então, a gente tem essas duas fórmulas aqui para seguir, para fazer os cálculos. Então, quando a gente olha, igual o Alexandre comentou, né? No seu equipamento, né? No seu instrumento, ele vem com um manual e esse manual ele vai te mostrar, né, as fórmulas, né, que esse equipamento utiliza, né, então memória de cálculo, o que ele pega de informação para te projetar ali um valor, né? Então, o que ele usa para fazer a conta para chegar numa dose, o que ele usa para fazer a conta para chegar no LFG, qual conta ele faz para chegar no NEM, no LEQ, nível equivalente. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, né, quando eu vou fazer a aquisição do meu instrumento. Então, será que eu simplesmente vou lá e compro e confio, né? Então, a gente já teve exemplos aí de outras turmas, né? O pessoal falando que chegou a comprar equipamento e quando ele foi ver equipamento, em tese, ele não atendia, né, as especificações, tá? O grupo Prevent Segue aqui tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala assim, né, se o equipamento ele precisa ser ajustado, né, Alexandre, se for medir para previdenciário com uma configuração e trabalhista com outra, né? Então, hoje a gente já tem uma facilidade nos instrumentos da grande maioria, acho que dos fabricantes, né, já coloca ali uma configuração NR15 e NHO, né, que já atenderia os dois, correto? Perfeito, é isso aí, Arthur. Tá correto. A maioria dos equipamentos, eles têm esse perfil, né? Já dá para ajustar. Ele já vem já 2 ou 3 perfis, você atende Ministério do Trabalho e INSS sem problema, né? Já facilita para a gente errar menos, né? Isso. A preocupação maior é fazer a compra, mesmo aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Tem que ter um microfone destacável, fazer análise de certificado para não comprar gato por lebre. Agora, o recurso em si de software, lógico, uns têm alguma vantagem em relação aos outros, mas, em linhas gerais, para atender o básico, né, todos fazem. Em linhas gerais, a maioria faz. Chegou uma pergunta aqui que é um texto bomba aqui, deixa eu ver aqui. Do Fabiano, ele fala assim, ó, com relação ao que a Instrução Normativa 77 ela informa, né, ela coloca ali, o limite de tolerância definido no quadro do anexo 1 da NR15 e metodologia e procedimento definidos na NHO 01. Aí ele fala assim, quando informa de limites de tolerância, não deveria considerar que para 8 horas seria 85 e 0 a 4 horas 90 dB, ou seja, não seria Q5? Isso, mas aí que está, essas aí são os limites de tolerâncias para fazer o cálculo da fração. Não é que, senão, se você fizer pensar que a maioria das pessoas fala isso aí, se fosse pensar dessa forma, não tem como implementar. Como que eu vou usar a metodologia NHO, que é Q3, com limite de tolerância Q5? E isso que as pessoas têm que ter em mente, Arthur, que o limite de tolerância, ele
no anexo 1, lá embaixo do quadro 1, ele deixa claro que ali é para aqueles valores são para cálculo da fração para chegar no resultado da dose. Não é o limite. Se você olhar só, se você não ler o contexto da norma todo, fizer o anexo 1 e ler ele completo, você olha lá, o limite de tolerância, não sei o quê. Mas aí, se você olhar nas entrelinhas mais abaixo, você vai ver que o quadro do anexo 1 é para que seja feito o quê? O cálculo da fração. Os cálculos da fração. Então, a fração não pode dar maior que a unidade. Eu vou colocar exatamente essa página, né, que você está falando, né, que o item 6 do NR15 no anexo 1, ele fala, né, ó, se durante a jornada você tiver 2 ou mais períodos de exposição de diferentes níveis, tem que considerar o efeito combinado e que se a soma das frações, né, aí você vai ter lá o tempo total que o trabalhador fica naquele nível de ruído e o tempo máximo que ele poderia ficar nesse ruído. Então, você faz essa conta, se exceder a unidade, você vai ter o limite de tolerância excedido, né? Esse é o conceito que está na NR15. Isso, mas qual que é o limite de tolerância? Ele é com a dose, é dose, não é em LVG, nada, não é nível, é dose. Então, se exceder a dose 100%, né? Então, para Isso. 100% seria o 85 dB por 8 horas. Mas o conceito é a Isso. dose. Porque assim, a gente também tem esse hábito, né, de ler a norma, opa, chegou no ponto que a gente quer, a gente para, né? Então tem que ler o continuar ali e a gente vai observar que o limite de tolerância é a dose maior que 100%, a unidade, né? Como preferir. Eu acho ainda que essas reformulações de texto aí, de norma, revisão de instrução e tudo mais, tinha que deixar isso mais explícito, né? Porque fica muita coisa nas nossas normas são subtendidas, né? Até essa questão de nível de critério, fator de duplicação, né? Não é algo que está tão explícito como na NHO, né? É feito para a gente se confundir, né? É feito para se confundir. Eu também fiquei com essa mesma dúvida do Fabrício bastante tempo, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei um voo, fui lá para Brasília, Arthur. Eu fui falar lá com o Paulo Rogério, do INSS, e falou, por que está essa confusão? Então, daí que chegou nesse consenso, né? Eu falei, pô, mas vocês põem o texto para complicar a vida da gente, né? O pessoal não acaba facilitando. É confuso mesmo. Ó, chegou uma outra pergunta. Eita, lasqueiro, ó. É o Djalma de novo aqui. É o Fabiano que fez a última pergunta, né? Agora é o Djalma, ó. Fazer uma observação positiva, né? Agora um elogio, né? No aparelho da Crompac, Smart TV, pois nesse período de pandemia, o meio de prevenção é ter o menor contato. E o aparelho da Crompac, com o artifício, né, de você fazer o corte da medição do horário do almoço, você pode usar o Commander, nos ajuda para você fazer a medição sem ter tanto contato com o trabalhador, né? Então, tanto calor de vibração. Então, você liga lá e controla a distância, né? Então, é uma observação aqui, pandemia, que o aparelho da Crompac já está à frente do tempo para evitar o contato com o trabalhador. Obrigado, Djalma. O Djalma é um parceiro nosso, ele ajuda a gente a desenvolver aqui, sempre vem com ideia boa para a gente, agrega bastante valor na gente, né? Mas sempre é isso aí, a gente tem que tentar tirar nos projetos nossos, retirar o avaliador do agente físico ali, né? Do calor, do ruído, da vibração. A ideia é isso aí mesmo. Beleza, vamos seguir aqui, que daqui a pouco a gente solta aquela promoção, tá, Alexandre? Fechou. Até já. Vamos lá. Então, falando aqui, né, a respeito ainda dos limites, né? Então, a gente mencionou aqui o limite que menciona ali a questão da dose, né? Tem as fórmulas aqui do LAVG e tem a equação do NEM, né? Então, o NEM é o quê? O que a NHO coloca, né? Exatamente desta forma. Então, para você normalizar, né, aquele seu resultado para uma jornada padrão de 8 horas, né? Então, você já tem essa informação. Então, você vai usar o cálculo do NEM. Na verdade, o seu equipamento já vai te dar essa informação.
A título de curiosidade, né, a gente também colocou aqui uma informação para a gente fazer a soma, né, uma adição de dB. O que que acontece, né? Às vezes a gente pega em grupo de WhatsApp, né, o pessoal algumas alguns textos de advogados, tudo mais, então o cara coloca lá que somou 70 decibéis mais 70 e deu 140 decibéis e excedeu o limite. Não, não é assim que funciona, né, a adição de dB, né? Então a gente coloca aqui que dá para você usar essa tabela, né, de adição de dB, que ela mostra aqui, né, se eu tiver uma diferença entre duas fontes de ruído, né, nula, então tá lá, as duas com 80 decibéis, a somatória vai ser um incremento de 3, né? Então, por isso que a gente vê que na física você tem esse incremento de 3 que já está na NHO, né? Esse Q3 aí, né? Cada 3 você acaba duplicando ali, né, o seu nível de ruído. Então, tem duas formas de você fazer a conta, né? Ou usa essa tabelinha, né? Ou você faz a conta com base log. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tinha até baixado esses dias no celular uma calculadora acústica. Então dá para você procurar hoje na internet, né? Você tem aí aplicativos, né? Então tem aplicativos que você faz a soma, né, do ruído de forma mais simples, né? Então você só coloca ali o soma energética, né? Então você baixa o aplicativo aqui, você coloca ali os níveis de ruído, né? 85 dB mais 85 dB, né? Então ele já me mostra ali que vai dar 88, né? Então você consegue baixar hoje alguns aplicativos que facilitam se precisar fazer esse tipo de conta. Entretanto, o que a gente quer mostrar aqui, né? Que dá para eu fazer isso, né? Se eu tiver no meu projeto ali num momento de antecipação de risco, né? Fazer essa soma, né? Então, vou colocar um exemplo aqui, né? Imagine que a gente tem 4 pontos, né? Ali que distantes da fonte, campo livre, não tem parede, coluna ali para absorver nem refletir o ruído, operação constante, então eu tenho um ponto a 70 dB, um 80, outro a 79, outro a 82,5, né? Tá tudo bonitinho. Como que eu vou somar, né? Fazer a adição, né? Então, se a gente pegar aqui, mais ou menos, né? Então, eu tenho aqui uma situação, né, de 70 e 80, esses dois eu quero somar. A diferença dos dois, ó, são 10 dB. Essa diferença de 10 dB, já rolou um spoiler aqui, né? Então, 10 dB, eu acrescentaria mais ou menos aqui, né, ó, em torno de 0,5 ali dB. Depois eu colocaria de 79 a 82,5, tenho 3,5, acrescentaria ali mais ou menos 1,5. Então, eu vou fazendo essa somatória para chegar ali no fim o valor, tá? Então, eu vou só colocando ali na tabela ali e vou botando o valor. Ou eu posso fazer essa conta de forma matemática. Então, vou usar a fórmula aqui do log e fazer a adição que vai chegar no valor próximo. Então, a gente chegou ali no 85,5. Tivemos um erro aí de 0,15 dB nessa nossa continha simples aí que a gente fez. Entretanto, né, a ideia nossa hoje aqui, né, é falar como que eu devo fazer a minha avaliação na prática, né? Como que eu devo proceder para fazer a minha medição na prática. Então, nós vamos mostrar aqui, né, de forma prática, né, como que eu vou pegar um dosímetro, né? Então, o que a gente tem aqui hoje, né, é o Smart DB, né, da Compaq. Então, como que eu devo proceder para fazer a minha avaliação? Então, primeira coisa, né, que a gente tem que ficar atento, né, na hora de fazer a avaliação, né? Primeiro, ver a carga da bateria, né, e se meu equipamento ele está em condições de ser utilizado, né? Então, se ele está limpo, se ele está carregado, se ele está funcionando, né? Geralmente o pessoal vai para campo e esquece de carregar
o equipamento, né, na bateria. Vai lá, chega lá no cliente e não tem bateria o equipamento. Então, isso você tem que verificar antes, né? Então, o que é esse equipamento, no caso aqui, né? Ele me dá de informações. Então, quando eu coloco aqui, né, dosimetria, ele já me aparece as duas configurações, igual o pessoal comentou, né? Então, configuração para NHO01 e configuração da NR15. Eu tenho lá nível de critério 85 para os dois, né? Eu vou ter ali o Q5, né? Taxa de duplicação. Um vai ser 3, outro 5. Eu vou ter o nível de integração dos dois 80, dose projetada para 8 horas e a curva de ponderação A. E o meu registro de dados, né? De minuto em minuto, ele vai estar registrando as informações para gerar o meu histograma. Beleza. Então, quando eu dou dois OK aqui, ele vai aparecer uma tela para fazer o meu ajuste com o calibrador. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro a espuminha, vou ligar o calibrador. Então, no caso aqui, é um calibrador de 94 dB Hz. Vou conectar ele junto aqui ao meu instrumento, né? Então, ele já é próprio para fazer isso. Então, acoplei ele aqui e vou colocar que eu quero ajustar ele para 94. Então, estou ajustando aqui para 94. Sucesso, né? Então, deu certo aqui o meu ajuste. Então, tirei aqui. Beleza. Fiz a minha verificação, tá certinho, estou avançando. Então, eu vou iniciar a minha avaliação. Então, o equipamento aqui, ele já me dá na tela várias informações de resultado, né? Por exemplo, nível máximo, pico, LEVG, dose, né? Então, ele já me dá dose projetada, TWA, NEM, LEQ. Então, coloco a espuminha e vou iniciar a medição. Qual que é um erro comum, né, que a gente vê as pessoas fazendo, né? Ah, eu vou ali iniciar a medição, eu já vou ligar aqui, né? A pessoa já aperta o play, segura o OK ali 3 segundos e inicia a medição. Estou medindo. Só qual que é o problema? Na hora que eu vou colocar isso na pessoa, só de eu abrir, né, e fechar o meu clipe, né, eu já estou fazendo um ruído, gerando um ruído aqui, um pico de ruído que não condiz com a minha avaliação. Então, antes de eu ligar o aparelho, então seria correto eu já fazer o quê, né? Prender esse aparelho aqui, né? Eu olho ali no outro PC para ver se está aparecendo certinho. Então, eu vou prender esse aparelho, né? Ou assim, né? Tem gente que gosta de prender ele para trás assim, né? Mas eu tenho que deixar ele próximo, ó, da zona auditiva do trabalhador. Então, vou prender ele de um jeito que seja prático para eu fazer a avaliação. Então, beleza, vamos dizer que eu prendi ele aqui para fazer a medição. Sozinho é difícil. Você imagina, você ligou o dosímetro, você vai prender, ó, você está só metendo a mãozona no microfone, então você já está, né, bagunçando toda a sua medição, né? E é muito comum, né, o pessoal fazer a medição, né, e já ligar o dosímetro antes de colocar na pessoa. Então, eu já vi muito isso acontecer. Então, só o fato de eu manusear esse equipamento com ele ligado, né, vamos ver aqui, ó, ele já está me dando, ó, um pico de 111 dB, né? Então, o que acontece? Só de eu ficar mexendo nele aqui para ajustar em mim, né, eu já tive essa questão de um pico mais de 111 dB. Tem isso daqui onde a gente está falando? Não. Então, quando eu vou fazer a avaliação, muito cuidado. Então, primeiro, né, isso é uma dica simples, né? Então, vai fazer a medição, né? Colocar primeiro, né, fixar o microfone ali na zona auditiva do trabalhador para depois você iniciar a amostragem, tá? Então, depois. Na hora do almoço, né, a gente até comentou outros dias, né? Então, você tem ali aquela questão de você usar o bom senso também, né? A gente já teve situação de empresa que na hora do almoço o pessoal joga truco, joga pimbolim, você tem sala de jogos, você tem um restaurante com música e tal, e às vezes, será que isso não pode estar influenciando, né, na questão do trabalhador ali exposto ao ruído? Então, às vezes, você, como equipamento, ele permite você fazer a exclusão, né, dessa avaliação usando o software, né? Então, você pode ali pegar e depois excluir
esse período da hora do almoço, né, do seu aparelho via software, tá? Então dá para você fazer isso. É igual o Djalma colocou, né? Hoje é época de pandemia, né? Você não precisa nem acompanhar o cara colado nele, né? À distância você consegue visualizar pelo tablet do PC se o cara está exposto a nível elevado, se você precisa pausar ou não ali aquela avaliação. Beleza, acabei a medição, né? Então ele fala de você dar um stop, segura OK 3 segundos, então finalizei. Aí ele vai me dar uma mensagem, ó, dosimetria finalizada, pressione OK. Aí ele vai pedir para eu fazer a minha verificação final. A própria NHO 01, ela fala, né, que eu tenho que fazer essa verificação final. Aí eu esqueci de ligar o calibrador e apertei o sim. Falei assim, Arthur, ó, seguinte, ó, deu uma diferença aqui da inicial para o final muito grande, ó. Você quer verificar novamente? Opa, é que eu esqueci de ligar o calibrador. Então, vou lá pegar meu calibrador. Então, vou ligar ele, né? Coloco ali no meu dosímetro e vou fazer essa verificação final. Beleza, inicial e final, diferença zero. Maravilha de dosímetro. Então, encerrei ali o meu ciclo de avaliação, estou pronto para outra. Entretanto, né, o que a gente... eu pedi até uma ajuda do Alexandre para explicar algo que a gente até comentou nos outros 2 cursos, né? O Alexandre, eu tenho um dosímetro da Cronpac, aqui um Smart DB, só que eu estou com um calibrador, o meu calibrador, eu tenho aqui um da Quest, né? Um QC10, que ele tem essa mesma abertura, por assim dizer. Eu posso utilizar calibrador de marca diferente, tem algum problema, mas é 94 dB a 1000 Hz. Sim. Opa, Arthur, então, vamos lá. Respondendo sua pergunta, a gente fez, como a Cronpac era nova em relação à Quest, então a gente fez um projeto que você poderia usar um calibrador da Quest no dosímetro da Cronpac, que é o que já tinha, né? Então a gente não mas a regra é você tem que tomar cuidado com volume acústico. Não quer dizer que o calibrador tem 94 dB ou 114, ele tem meia polegada, ele serve qualquer marca, qualquer modelo, né? Então você tem que ter a compatibilidade com eles. Então, isso porque a geometria, o formato de cada microfone, apesar de ter meia polegada, um quarto de polegada, a geometria é diferente e isso aí gera o que a gente chama de volume acústico. Então, no projeto, quando a gente vai fazer o projeto do calibrador, a gente tem que projetar, calcular esse volume acústico, que vai ser o acoplamento do microfone com o calibrador, né? Então, não quer dizer que, pelo fato de você ter marcas diferentes, então tem que tomar esse cuidado. Não pode ser, não é uma regra, se o formato ali é meia polegada, eu posso usar. Por isso Porque, que na você verdade, pega isso aí... alguns calibradores diferentes, você liga, parece que uns têm parece que o nível de pressão sonora é mais alto, né, um do outro. Isso, porque às vezes tem um tamanho diferente. Se você pegar, por exemplo, quem tem casela, isso é um exemplo bem clássico, né? Você põe 114 dB, parece que você nem ouve, porque tem um volume enorme ali e se dissipa, né? E às vezes você tem uns outros pequenininhos, assim, você pega o da Quest mesmo, que gera 114, bem alto, né? Isso é por conta do volume acústico. Então, tem que tomar cuidado. Então, o usuário que tiver várias marcas e modelos precisa ficar atento. Por quê? Porque, na verdade, se você ajusta ele, então, na verdade, a gente força um resultado para ele. Tá? Por exemplo, o equipamento, uma curiosidade. Então, por exemplo, quando você coloca ali o seu calibrador acústico, ele está fazendo esse ajuste. Então, ele vai entender e o equipamento em si, ele faz alguma correção interna em função desse padrão que eu estou passando nele? Corrige, Então, por exemplo, vamos supor que você está com um fabricante A e fabricante B. Vamos, sei lá, um Cronpac e
um 0,1 dB, ou sei lá, um estudo térmico, alguma coisa assim. Quando você coloca, acopla um no outro, o resultado pelo volume acústico, por exemplo, poderia, em vez de ser 114, fosse 113,2, 113,5, né? Então, ele desloca esse 0,8 ou meio dB, a correção que tem, e você acha que está certo, né? Então, na hora de laudar, ele carrega esse erro intrínseco na medição, ele desloca a curva de calibração. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, que você pode medir para menos ou para mais pelo fato de usar o calibrador, né? Uhum. Eu mencionei, É. acho que já no primeiro, né? Quando você falou isso daí, eu Uhum. não sabia disso, né? Então, eu falo assim, então, a gente, na época, a gente sempre usou no começo, lá na Environ, os equipamentos da Quest, então não tinha Uhum. problema. Depois, quando chegou os da Compaq, eu acho que o microfone o da Quest era mais fino, né? Acho que era de 1/4, e o da Compaq acho que é meia polegada, né? Então, É. não casava os calibradores, né? Então, não tinha esse problema. Mas se fosse o mesmo tamanho, né? Então, Uhum. provavelmente a gente teria problema em fazer calibração usando calibrador de outra marca por causa dessa questão do volume acústico do calibrador, né? Isso. Porque o que a gente fez? Na verdade, quando a gente fez o projeto do nosso calibrador, a gente foi, entre aspas, mal intencionado, né? Porque era o que tinha bastante Quest. Ah, é Então, que ele o vendia Quest aqui ele tem o nível de pressão sonora da Quest, ele é de meia polegada, né? Que isso, com medidor, isso. uhum. Então, muita gente que comprou nosso equipamento, os atuais clientes de hoje, eram no passado da Quest, né? Migraram para a gente. Então, ele fez isso aí propositalmente mesmo, né? Ter um volume acústico parecido com o Quest. Danadinho. Beleza, É, maravilha. é. O Alexandre, eu estava comentando aqui, por exemplo, quando a gente faz a avaliação, né, um Ah, cuidado que eu sempre oriento, né, quando vem alguém aqui no laboratório que vai locar o instrumento, né, que a gente aluga, aham, né, de você instalar primeiro, né, o aparelho na pessoa e depois você iniciar a medição, porque é muito comum a pessoa já faz a verificação, né, a aferição dele com o calibrador e já está no caminho para chegar lá no operador, já liga, então já está medindo e vai mexer ali, mexe para lá, mexe para cá, passa o dedo na espuma, né? Então só esse manuseio do equipamento, aham. né, com ele ligado, É, você tem uma influência muito grande, né, nos parâmetros, no resultado. é verdade. Porque é o seguinte, ó, isso aí é uma coisa que a gente aprendeu isso aí no projeto, né? Quando começou a desenvolver a engenharia. E nos equipamentos, quando você vai desenvolver, a microeletrônica, os semicondutores, dão recurso para a gente do detetor de pico. Então, você imagina o seguinte, ó, você tem um equipamento que ele mede, igual eu falei para você, o dobro da maior frequência. Então, no nosso caso ali, que ele vai até, acho que 12 mil hertz, então, ou seja, tem uma amostragem de 25 kHz. Então, ou seja, num segundo faz 25 mil medições, né? E ele pega a maior medição desse, que é o detetor de pico ali, ó, pá, o maior. Agora, no caso, isso aí, ocupacionalmente, você vai usar mais quando tiver configurar ele para área impulsiva, né? Para resposta temporal impulsiva. E no nosso, você vai ver que, em termos ocupacionais, para ter esse pico, para fazer comparação com a legislação, você vai usar o L máximo dele, porque ele é ponderado, né? Então, realmente, é isso aí que você falou mesmo. Você deu um toquezinho ali no microfone, isso aí já vai para cento e poucos dB fácil, né? Então É, a gente sempre é, agora, quando o cliente vem retirar, né, equipamento, a gente é, sempre orienta, né? Fala assim, ó, é vai isso. começar a medição, né? Fez a aferição dele com o calibrador. Uhum, Depois que você fixar ele, né, na pessoa, você vai fazer a é, ligação, né? Vai iniciar a medição, né? Porque às vezes o pessoal nessa de querer ganhar tempo, né? Às vezes sei. o cara lá você não consegue, você vai apertar o clipe ali do negócio, né? Você junta aqui, aperta aqui e tal, só esse Uhum. peteleco aqui do jacaré, então você já tem ali uma incidência ali que depois como que você justifica isso, né? Com relação ao seu resultado, né? Isso. Então, mas no caso do Smart DB, Arthur,
você pega esse valor, é o máximo que vocês vão comparar com aquele 115, né? Que são os valores O L máximo. Isso, com L máximo. Não, então, eu vou falar assim, porque numa dessa você tem, imagina você está fazendo a medição, igual você mencionou, né? Numa atividade administrativa que eventualmente vai na área, né? E naquele dia ali ela foi poucas vezes na área, a área não era tão ruidosa, e você vai ver lá para você estar com L máximo um valor que não condiz com nada, né? Pessoal, mas da onde saiu esse valor, né? Então, se você num procedimento de fazer a medição, na hora de você manusear o equipamento, você não faz de forma correta, né? Então, todo aquele levantamento que você fez anteriormente, de identificar grupo homogêneo, montar tudo bonitinho para fazer a avaliação, né? Você vai ter problema, né? Pois é. Teve um caso, por exemplo, de um cliente nosso que deu um valor absurdo também, né? Do valor de pico. Então, o LVG era baixinho. Aí foi ver, cara, era a entrada do restaurante, e tem aquelas cortinas acho que é ar. corta-mosca, né? Volta ali, e a mulher passava devagar ali, o valor ia lá para cima também. Então tem que observar bem, né? O Sérgio colocou uma ponderação aqui, ó, considerando que o aparelho realiza uma leitura de minuto a minuto, valores nesse intervalo, né, entre um minuto e outro, são considerados no LAVG? Não, sempre LVG, no nosso caso, sempre LVG. Eu acho que a pergunta dele é assim, por exemplo, como equipamento ele vai, no meu histograma, ele vai mostrar lá o valor minuto a minuto, certo? No histograma, certo. minuto a minuto. Mas para o meu cálculo do LAVG, ele vai integrar todas as medições que eu tive ao longo do dia, ou ele só vai pegar aquele valor de cada minuto para fazer a integração? Não, do dosímetro é o seguinte, você passou do nível limiar de integração, ele mede. O gatilho dele ali, o disparo dele é o nível limiar de integração. Porque ele já, como ele está na configuração slow, então ele vai fazer esse registro aí em milissegundos, esses valores acima de 80 já vai entrar na conta. Já entra na conta. E vai aparecer para mim no relatório final, vai ser o quê? Um resumo minuto a minuto da informação. Mas ele faz a integração de tudo que passou de 80 durante todo o período. Aí, Arthur, o que precisa tomar cuidado, uma observação é o seguinte, o dosímetro ele pode te dar 3 resultados diferentes. O primeiro, se você tiver todos os níveis abaixo do nível limiar de integração, certo? É comum aparecer no histograma dele tudo zero. Comum não, tem que aparecer tudo zero, porque em nenhum momento ele passou de 80. Então, ou seja, se ele vai fazer uma média de um minuto, vamos imaginar que em 1 segundo ele passou de 80. Então, igual você falou, em milissegundos ali, microsegundos às vezes, ele mede. Então, ou seja, em 1 segundo tem um valor maior do que 80. E os 59 segundos vai ser tudo zero. Então, na média, eu posso encontrar valor de 30 dB, de 40, coisas que o range dinâmico do equipamento não mede. Aí você fala, pô, como que o seu dosímetro apresentou 40 dB, sendo que ele mede de 60 para cima, né? Então, é nessa situação em que a média, ele deu valor baixo. Então, aquele valor minuto a minuto, ele vai te dar uma média daquele minuto. Isso. Então, ou seja, o gatilho é sempre o nível limiar de integração. E pode acontecer de você falar, pô, como que no minuto, se o nível limiar de integração é 80, como que ele me leu 40 dB? É por causa que é uma média. Então, pode ser que em 1 segundo ele leu acima de 80, os outros 59 segundos ele ficou em zero. Tudo abaixo, né? E o terceiro caso, quando está tudo acima do nível limiar de integração. Aí, perfeito. Aí o resultado não muda, né? Então, isso é importante o pessoal observar. Que é bem comum vir o questionamento aqui para a gente. Pô, Alexandre, está dando tudo zero aqui no histograma do equipamento que não está medindo. Então, se acontecer isso, você desliga, né? É muito comum em escritório, onde você tem 50, 60 dB, é normal aparecer um histograma com tudo zero.
Eu lembro que já teve casos, por exemplo, como a gente faz locação, né? Então, Aham, por mais que não seja uma prerrogativa do laboratório, né? Ter que explicar uma medição que aconteceu, uhum, a gente tenta entender, né? Um pouco do relatório para conseguir ajudar a orientar o cliente. E nesses uhum, casos que aparecia zero no início, né? A gente falava assim, meu, chama o Reinaldo, chama o Alexandre, liga lá pro Elcio lá do software, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, por que está dando zerado isso daqui, né? Aí aham, justamente é essa questão, né? Você tem valores abaixo do limiar de integração e mesmo aham. na média você vai ter lá, deu abaixo disso, vai dar zero, e às vezes você pode ter valores aí de 30, 40 dB Isso. sendo É, mencionados. porque é um cálculo, não é que faz parte da medição. O dosímetro ele mede a partir de 60. Na verdade, a gente faz a referência dele, que a norma pede para você fazer a linearidade dele com 1000 Hz, né? 1000 Hz, agora essas novas 4000 Hz e 8. E aí você vai, quando tem baixa frequência, igual você mostrou a curva de ponderação ali, pode ter no até 40, 50 dB, né? Bastante. Então, aí ponderado ele pode ler mais baixo também, mas é sempre a referência nossa é 1000 Hz de linearidade. Outra pergunta bomba aqui, ó, É. a engenharia, né? Então, bom dia. Em caráter de PPRA, se o valor da minha dose exceder a unidade, o uso do EPI descaracteriza o pagamento da insalubridade? Eu lembro, se eu não estou enganado, teve algumas discussões aí no passado aí, com alguma coisa do INSS, que mesmo com o EPI não tirava, né, insalubridade, alguma coisa assim, não era? Isso, decisão do Supremo para o INSS. Então, a partir de 85, isso aí eu acho que está na instrução, não falha a memória, não sei se a instrução normativa 77 ou na 85, a gente pode ver essa, mas já consta. Para o INSS, a partir de 85 não tem conversa, né? Para a insalubridade, utiliza-se o NRRSF, né? Você atenua e é o que está considerando para a nossa legislação trabalhista. O Vitor ele coloca aqui, né? INSS e insalubridade, a gente tem que entender que são duas coisas distintas, né? Não Separadas. pode dar a mesma tratativa, né? Eu lembro que até a BHO, num congresso, né, em função desse documento aí, de Uhum. você pegar o EPI e falar assim, que mesmo que o EPI não descaracteriza, né? Para você acaba jogando fora todo o serviço que o profissional de segurança faz, né? Você vai lá, levanta o risco, faz a avaliação, estuda tecnicamente uma melhor medida de controle, se dá para você tirar a pessoa do agente, beleza? Se não dá, você vê um EPC, se não dá, um último caso, o EPI, né? Então, você estudou tudo, coloca lá, e assim, não, mesmo assim não serve de nada, né? Então, a Uhum. BHO já colocou essas questões aí. É. Então, Arthur, eu tive na Bahia, foi o ano passado, que é aquele congresso regional da BHO lá para a região Nordeste, né? E assisti uma palestra A gente ia, acabou não dando certo. eu assisti a uma palestra do Ministério Público do Trabalho, doutor Silvio, um higienista, uma pessoa inteligente, boa. Por que ele falou, qual foi a explicação que ele deu para, por que tem que ser a partir de 85? Porque ele disse que é a composição econômica do Brasil, né? Então, vai nos congressos, é lógico, natural, as médias, grandes empresas, né? Uma coisa que ele falou é o seguinte, até que tem um pouco de sentido no que ele falou, né? E a economia do Brasil é feita o quê? Por pequenas e microempresas, né? Então, uma pequena e microempresa é difícil você praticar higiene ocupacional, você tem um, dois funcionários, né? Então, por isso que ele falou, por causa da composição de como que é o Brasil economicamente, né? A formação das empresas, né? As grandes indústrias é a minoria. Hoje a gente vê, por exemplo, a nossa grande massa crítica de clientes, né, são pequenas consultorias, né? As pequenas Uhum, consultorias aí, muitas das vezes ela não tem capital para ter uma instrumentação, né? Então, mas ela atende uhum, um volume grande de pequenas empresas, né? Então, uma ferramentaria é, pequena, uma tornearia ali pequena, uma oficina,
né, uma outra clínica. Então, você tem várias pequenas empresas que eles vão fazer o documento. Geralmente, né, acaba acontecendo de você ter esses documentos de gaveta, né, o cara faz só para o Aham. fiscal ver, e você não tem esse controle sobre o EPI mesmo, né? Então, eu já cansei de fazer serviço empresa no passado que a gente ia atender, que o cara só queria falar assim, não, eu quero só que faça a amostragem, me dá os resultados que fulano vai fazer o documento, né? Então era um Sim. documento só para inglês, e aí você não tinha, né, a questão que a lei fala, né, de você cumprir e fazer cumprir, né? Então, o cumprir de você montar a documentação, dar Uhum. uma recomendação, dar um parecer, e o fazer cumprir de você fazer o cara utilizar o EPI, né? Hoje a gente vê o pessoal comentando muito essa questão das máscaras, né? Então, o pessoal Uhum. fala assim, você entra no mercado, entra numa condução, você vê alguém sem máscara, você já fica bravo, né? Porque o cara não está usando máscara, está na rua. Aí o pessoal fala, né? Isso é que o profissional de segurança sente, né? Que sempre fala assim, ó, Sim. cadê o protetor auricular? Por que não está Aham. usando o EPI, né? E outra coisa, Arthur, assim, eu vi isso aí pela fala do professor, pelo professor Dr. Paulo Rogério, né? Lá do INSS. Outra coisa que ele diz, ele alega, né, pelo INSS, que você, a partir de 85, você tem muita mutilação, que você perde a concentração e diz que tem muito. Eu não sei, né? A gente está num mundo que eu não consigo ver isso aí, mas ele alegou que as pessoas se mutilam, porque não presta atenção, perde a concentração com o ruído e acontece. Agora, eu não sei, né? Ele tem acesso aos dados, à informação, mas isso aí eu não sei se é divulgado, né? A É, gente trabalha para a grande indústria. é, tem muita coisa que a gente vê que é subnotificado, né? Então, nem tudo que acontece acaba sendo registrado, né? Então, você tem um, um delay aí, né? Uma falha nos Uhum, envios de informação. Alexandre, uma sei. curiosidade aqui do Al Silveira. Um Commander, quantos dosímetros, termômetros você consegue acompanhar ao mesmo tempo? A gente limitou a 200. Só 200? É. Ele lê a linha toda. Ah, poxa, que pena. Eu pensei que era mais. Imagina se eu rodar 200 equipamentos de uma vez, né? Então você infarta, né? É. Depois a gente tá vendo, vai conversar. Acho que os equipamentos vão conversar com o celular também, vai ficar legal. Eu lembro, se não me falha a memória, tinha acho que um equipamento da Casella, uma bomba, que ela Uhum. funcionava Bluetooth, né? Então você conseguia fazer o, o start, o stop da bomba, mexer na vazão, tudo pelo aplicativo do celular. O nosso vai ficar desse jeito aí. Que beleza, então ficando chique. Vamos finalizar aqui, a gente já está acabando aqui, Tá. a gente depois chega a hora de você tomar café, né? Né, já tomei já. Vamos ver aqui, ó, a gente já está finalizando com relação à avaliação em campo, né? Então, tomar cuidado, né, para seguir ali as orientações. E se eu tiver uma verificação final, né, do meu medidor, né, fora de 1 dB, então pela NHO01 eu tenho que refazer essa medição. Aqui a gente coloca uns exemplos, né, de medições que fizeram, né, alguns clientes fizeram. A gente pegou aqui só para a título de exemplo, né, como que aparece, né, no relatório essas avaliações. E então naquilo que o Alexandre falou, né, você tem uma medição ali, ó, que ele fez de 8 horas, né, próximo de 8 horas, então você vai ter os resultados muito próximos, né, ó, do LAVG, né, do TWA, né, do NEM, que é o normalizado por 8 horas, né, então tanto para o Q3 e para o Q5, né, ó, LAVG, tá vendo, TWA e o NEM, então você vai ter esses valores muito próximos, porque a medição que eu fiz, ela foi ali próxima de 8 horas. No caso dessa medição aqui, a calibração dela você nem pode considerar, porque ó, ele foi calibrado no dia 21 e ele fez a medição no dia 24, né? Então, dias depois, né, da calibração, e não fez a verificação final, né? Não ligou o calibrador, então não tem como você validar, né, esses dados aqui, né? Então, mas você tem todas as informações do dosímetro 1, né, ó, em cinzinha, Q3, as medições, e no dosímetro 2, as configurações, né, do Q5
a NR15, né? Então, o relatório ele vai sair mais ou menos dessa forma. Nesse caso aqui é uma medição em torno de 6 horas ó, de medição, as calibrações feitas, né, de forma antes e depois da jornada, né? Então, ó, fez a calibração às 14h20, 14h21 já iniciou a medição, fez aqui, acabou a 20h25, 20h27 já fez a verificação final, e as medições ali, né, ó, o NEM normalizado, né, para renegar o 01, NEM normalizado aqui NR15, LEVG, dose 8, né, nível máximo, então você já tem essas informações que o seu relatório já te dá, né. Um outro exemplo aqui também, ó, por mais que a minha calibração ó, inicial 90 e a outra 94.0 aqui 94.8, ó, desvio de 0,8. A gente viu lá que a norma ela aceita, né, você ter esse desvio aí, não pode ser superior a 1 dB, tá? Então dá para você fazer essa validação das informações. Lembrando sempre, né, que numa medição você tem que entender se a sua avaliação, né, você está conseguindo monitorar, né, acompanhar aí todo o ciclo, né, de exposição da pessoa na hora que você está fazendo a avaliação do ruído, tá? Existe algo interessante também que a gente tem que considerar sobre a atenuação do protetor, né? Então, como que eu consigo fazer a atenuação? Então, existem dois métodos, né, que você pode utilizar. O NRSF e você pode utilizar, né, a atenuação pelo cálculo longo, né? Então, você tem ali uma NBR que dá essa orientação, né? A gente já mandou a apresentação para vocês, depois a gente fez uma correção, vai mandar de novo nessa apresentação, mas eu consigo ver essas informações aqui, né, de como que eu faço a atenuação. A gente colocou aqui o site, né, do LAEP, que ele me dá mais informações nesse sentido, tá? O Sérgio, deixa eu acionar o Alexandre aqui, porque eu não vou responder nada sozinho aqui, né? O Alexandre, o Sérgio, ele perguntou aqui a diferença técnica entre o LEVG e o TWA. Deixa eu ver se eu consigo responder, né? Se não me falhe a memória, tá? O LEVG sempre vai estar sendo ponderado para 8 horas, né, a medição, e o TWA é o nível de ruído que você mediu do período que você avaliou. Então, eu medi 7 horas. Então, o meu ruído ali que vai dar em dBA e TWA vai levar em conta o período que eu medi. E o LEVG ele vai levar em conta a projeção para 8 horas? Não, quase isso. Quase. Então é o seguinte, ó, o LEVG vai ser o que você vai se considerar representativo. Então, eu medi ali 1 hora, 2, 8 horas, enfim, o tempo que for, aquela medição que deu, ela é a representativa do que o trabalhador está exposto. O TWA, ele é uma ferramenta, Arthur, para higienista. Qual que é o fundamento de higiene? Então, você imagina o seguinte, ó, eu vou trabalhar as minhas primeiras 4 horas dentro do chão de fábrica. Então, imagina que chega desse chão de fábrica, eu vou encontrar 100 dB lá. Trabalhei 4 horas, eu vou botar 90 dB de ruído, bastante ruído e tal. A segunda metade do meu turno de trabalho, minhas outras 4 horas, eu vou ficar no meu escritório, onde está 50 dB de LEVG ali com 50 dB. Então, ou seja, eu sei que aquelas 4 horas, a minha dose para aquelas 4 horas vai ser 0. Então, ou seja, para que eu preciso fazer minha dosimetria se eu sei que o valor é 0? Então, o TWA é aquela ferramenta. E se o restante da minha jornada, eu medi aqui determinado 1 hora, 2 horas, vamos supor, e se as outras 6 horas a minha dose for 0? Que resultado que daria no final das 8 horas? Isso é o TWA. Ficou claro ou não? Eu não entendi. Ele contabiliza, ele faz o cálculo para a higiene
considerando, porque a dose não é uma dose acumulativa. Então, se você fez ficar exposto a um ruído muito baixo, sei lá, 50 dB, todos eles abaixo do nível limiar de integração, se eu ligar o meu dosímetro no histograma ali, não vai dar tudo zero? Não daria tudo zero na teoria? Sim. Então, se eu fosse aquele período que eu parei de medir, se eu tenho certeza que a minha dose ocupacional é zero, é o valor que está dando no TWA. Então, por isso que ele começa baixinho e vai aumentando conforme vai. Então, em termos de higiene ocupacional, você usa o TWA nessa questão. Falar, eu não quero medir essas outras 4 horas que eu sei que a minha dose vai dar zero. Então, se eu medir no final de 8 horas sendo zero, quanto que daria meu resultado no final do dia? Essa que é a concepção do TWA. Então, ou seja, como é uma média ponderada no tempo, o denominador dela é sempre 8 horas. Então, você coloca lá a primeira hora dividido por 8. Aí você vai a primeira hora, mais a segunda dividido por 8. Então, esse número vai aumentando. Então, ocupacionalmente, seria isso aí. Então, o TWA ele sempre vai ser essa ponderação para 8. Isso, sempre o denominador dele vai ser 8 horas. E ele Então, vai... ponderada. Isso. Então, mas você usa isso aí, geralmente os clientes usam a utilidade dele, né? Eu estou falando, a aplicação dele é o seguinte, eu sei que eu medi 4 horas, ficou exposto ao ruído ocupacional, nas outras 4 horas, imagina uma jornada de 8 horas, né? Vai dar zero, a minha exposição ocupacional ao ruído vai me dar um valor zero. Então, dali eu consigo saber qual seria o meu LVG. Por isso que quando você pega, então, num relatório, por exemplo, da Crompac, se eu medir menos que 8 horas, né? Então, geralmente você pode ter ali um TWA com valor menor que o LAVG. Não, certamente, pelo modelo matemático, você vai encontrar um TWA menor. Perfeito. Né? Isso. E aí você pode ver, quando é 8 horas, você mede 8 horas, é tudo igual. NEM, LVG, TWA, é tudo a mesma conta. O NEM, sim. Isso. Não sei, eu respondi, ficou claro? Pareceu que você ficou com dúvida. Não, para mim, beleza. Agora, se o cara infartar do outro lado ali, deve ter já botado a corda no pescoço. Essa pergunta foi de quem? Do Fabrício? Essa daqui foi do Sérgio. Do Sérgio? O Sérgio. O Djalma aqui com mais polêmica. Arthur, pergunte por favor, olha, tá educado. Pergunte por favor ao Alexandre referente ao estudo método longo, né? O relatório da Crompac dá 2 gráficos em bandas de oitavo, um sendo LEC e outro sendo LEC DBA e outro sendo LEC DB. Qual desses resultados o aparelho usa para o cálculo do método longo? Ô, Djalma, é o seguinte, ó, são 2 gráficos, igual você bem falou, um sem ponderação e outro ponderado em A. Por que a gente fez 2? O gráfico da esquerda sem ponderação se você quiser fazer o tratamento na fonte, para você ter ideia de como que é o ruído ele puro, né? De repente esse relatório você consegue entregar para você enclausurar uma máquina, alguma coisa do tipo. Então mais ou menos você já tem o retrato dela de como está o comportamento como está o espectro de ruído daquela máquina. Para quem vai fazer o projeto de enclausuramento, natural que eles vão medir, vão fazer, mas pelo menos você já passa uma prévia para quem vai fazer o enclausuramento ter ideia do que precisa ser feito, como que é a característica da sua fonte. E o da direita é o que você vai utilizar o método longo. Então, se você pegar o gráfico da direita, que está ponderado em A, e na ponderação que o Arthur te mandou aí, que ele coloca por faixa de frequência, você vai observar que é o valor puro diminuído da ponderação A, que a gente utiliza para o método longo, que é o que está preconizado na NBR 16077. Tem até o slide que a gente vai estar mostrando, que o Djalma entendeu,
que ele faz, exatamente eu peguei o que está no site lá do LAEP, né? Ele coloca lá como que você faz a atenuação, Isso. né? Tanto pelo NRSF, né? Que Sim. já tem uma aplicação específica, e como que você faz o cálculo ali do método longo, né? De você pegar Uhum. lá o que o CA te dá, né, de informações. Então, a Aham. vantagem do equipamento da Crompac, né? Então, já adianta nessa informação, né? Então, em vez de você ter que Aham. fazer a conta na unha, né? Ele já te mostra o valor que aquele protetor ele já te dá de atenuação pelo método longo. Isso aí. Ô, Alexandre, uma última pergunta aqui, ó, do Vitor, né? Ele fala assim, como que a gente deve considerar a metodologia utilizada dos equipamentos para aquelas jornadas que é diferente de 8 horas, né? Então, a gente até mencionou, né? Você pode fazer, né, depois da medição, a configuração do instrumento, né? Ajustar a jornada, mas o equipamento já te dá as contas, né? Depois, né? É. Agora, Arthur, essa pergunta que o Vitor fez é interessante, pelo seguinte, ó, porque na fórmula, ela também ela dá uma certa dúvida, porque ele tem que contabilizar, viu, Vitor, a jornada. Então, na hora que você vai fazer o cálculo, que é a jornada dividida por 8 horas, não tempo de amostragem, porque senão não vai bater, a informação não bate, o cálculo não fecha. Perfeito. Deixa eu só finalizar aqui, Alexandre, a apresentação, a gente já volta com você. Deixa eu só adiantar com ele. Então, a gente viu aqui a questão, né, das medições, a gente já estava falando da parte da atenuação, né? Então, quando eu falo do NRSF, né, então, de uma fórmula simples, né, você pegar ali, né, o nível de pressão sonora do ambiente e subtrair, só que o NRSF, né, ele tem uma consideração específica, né? Então, ele só vale para você quando tem um ambiente que você tem uma característica de ruído que toda banda de frequência tem o mesmo nível de pressão sonora. Então, seria similar ao nosso ruído rosa, né? Então, acaba sendo melhor você utilizar o cálculo longo, né? Então, você vai pegar ali a conta no cálculo longo, você tem um nível de confiança de 98%, né? Então, como que ele vai fazer? Então, você vai pegar ali o nível de pressão sonora no ambiente, então a gente tem ali nas faixas de frequência, né, 125, 250, 500, 1000 Hz, 2000, 4000, 8000, o nível de pressão sonora, o quanto que o seu protetor ele atenua naquela faixa de frequência e o desvio padrão, né, que é informado ali pelo fabricante ali do CA, né? Então ele vai fazer essa conta, né, que está na linha 4 aqui, né, você pegar o que tem ali de pressão sonora, subtrair, né, do que ele consegue atenuar, né, multiplicado 2 vezes o desvio padrão dele, né? Então você vai ter ali embaixo nessa linha 4, né, de fato, quanto que ele atenuaria em cada frequência e depois o nível total de atenuação, né? Então você já consegue ter essa informação diretamente do próprio software, né, do equipamento da Cropac. Então ele já faz essa conta de forma automática, né? Então isso já acaba facilitando a nossa vida, por assim dizer, né? Quem vai fazer a avaliação em campo. A gente dá uma análise, primeiramente gostaria de agradecer, né, o Alexandre, né? A gente deixa aqui o convite de novo, né? O pessoal quiser conhecer o nosso laboratório, a nossa estrutura, né? A gente está se esforçando, né? Com relação a essa pandemia de manter a higiene bonitinha, né? Então a gente vai deixar aqui o contato do laboratório, você já tem o endereço, tem na apresentação aí. Seguir a gente nas redes sociais, né? Então no Face ou no Instagram, @Unianálise Oficial. Então, não deixar de seguir a gente, porque a gente vai ter algumas promoções aí na frente. A última pergunta aqui, Alexandre. Oi. O Vitor falou aqui para a gente falar do ruído rosa, né? Então, o ruído rosa é aquele ruído que tem uma faixa de frequência só, correto? Ele, na verdade, é o seguinte, ó, na teoria, isso é o que se usa. Você imagina, Vitor, o seguinte, ó, se ele consegue visualizar o espectro,
uma análise, uma dosimetria em bandas de oitavas, né? Então, você tem aqui o que é o ruído global? É a somatória de todos os filtros. Então, por exemplo, eu boto um filtro de frequência, né? O que seria essa faixa de frequência? Você imagina como se a gente estivesse numa estação, num rádio, onde cada estação tem a sua frequência certinha. Então, eu tenho, por exemplo, aqui em São Paulo, Jovem Pan 100,9, Transamérica acho que é 100,1. Então, os filtros, ele vai atuar como se fosse um rádio ali, ele vai pegar uma determinada banda de frequência. Então, eu posso ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, que eu vou sintonizar aquela rádio. As frequências, as bandas de oitava, a mesma coisa. Então, quando eu faço a somatória dessas amplitudes dos filtros, eu tenho a soma logarítmica, acho que você explicou isso aí, né, Arthur? Eu faço a soma logarítmica de todos esses filtros, eu tenho o valor global. Então, ou seja, o ruído rosa é quando você tem todas as amplitudes. Tem alguns que também tem o conceito de ruído marrom também, que é parecido, onde todas as amplitudes em todas as frequências onde todas as frequências, os filtros, têm a mesma amplitude. Tá? Geralmente isso aí acho que no LAEP usa isso daí, né? Você conversou com ruído rosa, né? Eles usam o ruído rosa ou usam o marrom lá? Rosa. O rosa. Isso aí foi o Vitor, né, que perguntou, né, Arthur? Isso. Porque daí, Vitor, como você tem a mesma amplitude por todas as frequências, em todos os filtros, aí fica mais fácil de você identificar quanto o protetor está atenuando por banda de oitava ali, né? Então, você coloca todos eles no mesmo patamar ali, com a mesma frequência. Então, ele não tem a mesma frequência, Arthur. Ele tem o mesmo espectro de amplitude para todos. Então, se você pegar 125 Hz, vai ter a mesma amplitude de 125, 250. Então, todos eles como se fosse na mesma linha. Passada a régua. Ele não tem uma frequência única, ele tem várias frequências com amplitude, é um espectro que a gente chama, né? Então ele fica isso aqui, ó, ele fica um retângulo, onde tudo é igual. Sim. Para poder comparar na hora de você atenuar o protetor. Tá.